Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar sobre um dos programas de intercâmbio mais populares e acessíveis para quem quer morar na Europa, o programa de Au Pair. Eu vou explicar como funciona esse programa no continente europeu, compartilhar dicas de sites confiáveis e também falar sobre os valores que você pode esperar. Então, se você já sonhou em morar na Europa, cuidando de crianças e aprendendo um novo idioma, esse vídeo é para você. Primeiro, antes da gente continuar, pensa aí, quanto que você acha que deve custar um intercâmbio de au pair na Europa? 10 mil? 15 mil? Entre 30 e 50 mil? Pensa aí que aí no final você vai se surpreender. Antes de mais nada, eu sou Tamires, professora e especialista em intercâmbio para au pairs, e quer saber mais sobre como funciona o programa au pair e dicas de inglês para au pair? Dá uma passada no meu perfil, @TamiresFontinelli, e não se esqueça de me acompanhar. O que é ser au pair na Europa? O au pair na Europa, galera, funciona de forma semelhante ao programa dos Estados Unidos, mas com algumas diferenças importantes. Basicamente, o au pair é um intercâmbio cultural, onde você mora com uma família anfitriã e ajuda a cuidar dos filhos. E em troca, você ganha moradia, alimentação, uma mesada em euro por ajudar com as crianças da casa. E nos Estados Unidos, ao pé dos Estados Unidos, você ganha em dólar, mas não mesada, você ganha semanalmente. Já no au pair da Europa, você ganha uma mesada em euros por ajudar as crianças de casa e a oportunidade de você estudar e conhecer melhor o país. Além disso, você tem uma super chance de aprender ou até aperfeiçoar o idioma local. Tami, e quais são os vistos que eu devo tirar? Assim? Qual é o tipo de visto que eu devo tirar para ser au pair? Primeiro, muito cuidado com dicas de pessoas dizendo que você pode ir com visto de turista. Foge disso, porque turista não pode fazer, galera, o au pair. E também não pode ganhar nenhum tipo de remuneração. Então, é ilegal ir como turista para ser au pair. Eu já vi aí gente comentando sobre isso, que não, só você tirar o visto de turista, embarcar, que cola. Não, galera, não cola. Cada país europeu tem seus próprios tipos de visto para au pair. Então, assim, muito cuidado. Sim, muito cuidado. Já coloquei aqui bem grande mesmo, cuidado, porque nem todos os países da Europa têm visto de au pair para brasileiras. Então, assim, essa história de ir com visto de turista cola. Vai com visto de turista e vai para qualquer país da Europa. Não, muito cuidado. Nem todos eles têm visto de au pair para brasileiras. Então, os países que são legalizados e seguros com visto de au pair para brasileiras, então eu vou aqui falar uma lista de quais são seguros e quais que você deveria ir para poder ser au pair. Combinado? O primeiro da lista a gente tem aqui, galera, a Áustria. Então, a Áustria você vai ter que tirar um visto para au pair, que seria Visa for Au Pair, e ele é válido por até 1 ano. O segundo da lista é a Alemanha, que aí você tira um visto chamado National Visa, que é para au pair, e ele é até 1 ano. Também temos o segundo país, que é a Bélgica. A gente tira também um visto chamado Visa for Au Pair, que é até 1 ano. Também temos a Dinamarca, que aí a gente tem a permissão de residência para au pair, que é o Au Pair Scheme, que aí é válido por até 2 anos. Isso é bom, isso aí é válido por até 2 anos, já é um pouco mais, né? A gente também tem a Finlândia, que aí a gente tiraria uma autorização de residência para outros motivos. E aí ele é válido até 1 ano, com uma possibilidade de renovação. França também, que aí a gente tem um visto de longa permanência, que aí ele também é até 1 ano, e também ele é renovável. Dentre esses países, a gente também tem a Holanda, que a gente tiraria o Au Pair Visa, que é até 1 ano, também é válido até 1 ano. Luxemburgo, que a gente tiraria também o Au Pair Visa, e ele é válido até 1 ano. A Suécia, que tem uma permissão de residência para au pair, que também é válido até 1 ano. E a Suíça, que é até 1 ano. Também tiramos o Visa for Au Pair.
E tem uma possibilidade de renovação ali por mais 6 meses. E, galera, são 10 países e os requisitos específicos para cada tipo de visto podem variar. Então, é importante, galera, que os candidatos verifiquem as exigências nas embaixadas ou nos consulados de cada país. Não, dê uma analisada, dê uma olhada que às vezes pode mudar. Então, às vezes um país, por exemplo, a Alemanha, antes a Alemanha o requisito era de 18 a 30, agora diminuiu, é de 18 a 26 anos. Então, dá uma olhadinha nesses requisitos, o tipo de visto, em cada embaixada, em cada consulado do país, para vocês poderem não pegar algumas informações erradas aí de pessoas que não têm conhecimento nenhum com essa questão do au pair. Tami, quais são os requisitos de cada país para ser au pair? Então, tem uns requisitos ali. E o primeiro da lista é Áustria, que é um dos requisitos da Áustria, é a idade entre 18 a 26 anos. Você tem que ter entre 18 a 26 anos. Você tem que ter conhecimento básico de alemão, pelo menos o mínimo ali é o conhecimento de A1, de nível A1. A Alemanha, que é um requisito entre 18 a 26 anos. Estava falando que antes era até 30, agora mudou. Então, agora a Alemanha está entre 18 a 26 anos. E tem que ter conhecimento básico de alemão também, galera. Pelo menos é um nível A1 de alemão para você poder embarcar como au pair. Terceiro país, a Bélgica. Os requisitos ali para você poder ser uma au pair. Você tem que estar entre idade entre 18 a 25 anos. Tem que ter conhecimento básico de uma das línguas oficiais. Quais são as línguas oficiais ali da Bélgica? Francês, irlandês ou alemão. Então tem que ter ali um nível, pelo menos um nível A1 também dessas línguas. O quarto, Dinamarca. Dinamarca, os requisitos é a idade entre 18 a 29 anos. Tem que ter conhecimento básico de inglês ou dinamarquês. Então, assim, também tem que ser fluente? Não, tem que ter um conhecimento básico. Você com conhecimento básico ou em inglês ou dinamarquês, ótimo, já pode embarcar e viver seu intercâmbio feliz. O próximo país é a Finlândia. A Finlândia também está dentro dos requisitos e tem a idade entre 18 a 30 anos, já é uma idade bem maior, né? E contrato com a família anfitriã. Então, os requisitos é 18 a 30 anos, contrato com a família anfitriã e conhecimento básico de inglês ou finlandês. Não obrigatório, como eu disse, não é obrigatório, mas é recomendado. Por quê? Você vai para a Finlândia. Tami, eu só sei falar espanhol. Poxa, mas aí você tem que ter pelo menos um conhecimento básico de inglês ou finlandês, porque lá na Finlândia você vai se comunicar com essas duas línguas. Então é interessante você ter uma base da língua do país que você vai ser au pair. Porque aí você vai viver o intercâmbio, vai conseguir ser mais independente e não vai ficar dependendo e passando perrengue de Google Tradutor, que não é o indicado. França, os requisitos da França, a idade entre 18 a 30 anos, também é uma idade maior. Ter conhecimento básico de francês, pelo menos o A1. Tami, mas eu sei o inglês, será que na França eles não falam inglês? Até fala, mas o ideal seria você ter um conhecimento básico de francês, que é a língua mãe deles. Então, você não tem que passar perrengue e pelo menos conseguir aproveitar mais o intercâmbio no país que você vai. Então, é interessante você ter conhecimento da língua mãe deles lá, que é o francês também. Holanda, os requisitos é entre 18 e 25 anos. Também não tem esse requisito de que você tem que ser fluente em alguma língua, não. Você pode ter esse requisito entre 18 a 25 anos. Luxemburgo também tem que ter os requisitos entre 18 e 29 anos. Contrato com a família anfitriã e conhecimento básico de uma das línguas oficiais, que seria francês, alemão ou luxemburguês. Então, ideal seria pelo menos você ter um A1 dentre essas línguas aí, que são as línguas oficiais, para você poder se comunicar lá. Outro também, Suécia, que é o requisito entre 18 a 30 anos. Você tem que ter conhecimento básico de inglês ou sueco. Então, não pode
sem ter essas duas línguas. Também eu falo português. Será que se eu for querer ser au pair durante por exemplo, quanto tempo que eu deveria estar, pelo menos aí, me preparando para poder ser au pair? Eu quero ser au pair na Europa daqui a 6 meses. O que você acha? Eu falo português. Eu quero ser au pair na Suécia. Eu indicaria você ter pelo menos um básico de inglês ou de sueco. Por quê? Porque eles falam essas duas línguas. Então não adianta nada, você vai lá falando português. Legal, não é obrigatório você ser fluente em uma língua, mas eu acho interessante, gente, como eu sempre estou frisando aqui no vídeo. É vocês terem uma noção, um básico de uma língua que você vai para lá. Você pode melhorar, dar uma aperfeiçoada na língua, mas o ideal seria você ir pelo menos com uma base da língua do país que você vai ficar. Porque senão você não vai aproveitar nada, não vai ser uma pessoa independente, vai ficar dependendo de Google Tradutor, não vai passar perrengue no intercâmbio. A gente não quer isso. A gente quer ter a melhor experiência da nossa vida. Então, fazer isso valer a pena. Então, assim, o mais ideal mesmo é você ter o inglês. E a gente também tem a Suíça, que os requisitos é entre 18 a 25 anos, e conhecimento básico de uma das línguas oficiais, que é o francês, o alemão ou o italiano. Então, também tem essa questão de ter um conhecimento básico dessas línguas. Galera, cada país tem seu limite de idade, mas a maioria permite que os candidatos solicitem o visto até os 31 anos. Desde que ainda vocês tenham 30 anos na data de aplicação, vocês poderiam entrar depois dos 30, tá? Então, assim, tem que realmente solicitar o visto até os 30 anos. Se você tiver no programa aplicando aos 30 e tirar o visto com 31 anos, pode. É importante destacar que essa regra ela se aplica à obtenção do visto, não ao embarque para o intercâmbio. Porque às vezes a gente vê assim, poxa, o programa é válido só até 30 anos. Não, ela é 30 anos desde que você esteja ali na aplicação. Você está dentro do programa com 30, mas você tem até 31 anos para você poder tirar seu visto. Então você pode embarcar com 31 anos sem problema nenhum. Tami, você não mencionou sobre a carteira de motorista ou experiência comprovada com crianças. Isso não é obrigatório, porque eu vi que no au pair dos Estados Unidos é obrigatório você ter a carteira de motorista e experiência com crianças comprovada. No au pair da Europa, não é obrigatório. Mas aqui vai um conselho de amiga. E assim, eu recomendaria ter ambas. Ter a carteira de motorista e ter a experiência com cuidados infantis. Por quê? Porque ter essas duas questões pode ser uma grande vantagem. Hoje em dia, galera, é bem fácil ganhar experiência com criança, seja em creches, trabalhos voluntários, animação de festa. Eu mesma já fiz isso, já fui animadora de festa, cuidei de primos, de filhos de amigos. Então, assim, tá muito mais fácil você ter experiência com isso. Quanto à carteira de motorista, pode ser um diferencial importante, porque imagina se onde você for morar, lá na Europa, tudo fica longe e você precisa usar o carro. Às vezes você tá ali falando com a família, com a sua futura família para poder fechar o match e embarcar, e a família fala assim, a gente mora perto de tudo, a gente mora 15 minutos do mercado, 10 minutos do cinema, a gente mora mais ou menos uns 6 minutos da academia, mas isso é de carro. Não tem como ir andando. Eu vejo isso porque no au pair dos Estados Unidos, que eu fui au pair nos Estados Unidos, não tinha calçada, galera, para andar na pista. Era uma pista e era tudo mato. Então eu precisava ter carteira de motorista para me locomover. Então não faz sentido nenhum você, que beleza, que bom, eu vou sem carteira. Mas assim, quer ir sem carteira, quer arriscar? Vai. Mas pensa que assim, meu Deus, eu vou passar perrengue, eu vou viver trancada dentro da casa, ficar dependendo de Uber. Às vezes do local nem tem Uber, nem tem acesso a muito transporte público. Então assim, ser capaz de dirigir vai te dar mais independência e facilitar a sua locomoção. Então, fica a dica.
E a questão da experiência com criança também fica a dica, porque você vai cuidar 1 ano mais ou menos de criança. Então você tem que ter pelo menos ali uma base de como funciona, de como cuidar de criança, de como que funciona uma criança, como que você vai viver uma experiência com criança. Então o ideal seria você ter ali uma experiência, pelo menos ali uns 4 meses, para você ver como é que funciona morar, viver com uma criança, cuidar de uma criança. Então, essas são as dicas que eu daria para você, dica de amiga mesmo, que eu acho que vai ser bem mais vantajoso. E aí você não tem que não ter nenhuma surpresa futuramente. E pensar, ai, nossa, não era isso que eu queria. Então, faça isso que vai dar muito certo. Vantagens do au pair na Europa. Temos vantagens no au pair da Europa. Uma das vantagens é não pagar o programa de au pair. Como assim, também é de graça? Você não precisa ter uma agência ali. Tem alguns países que eles exigem que você tenha uma agência. Mas a maioria ali você não precisa de agência. E eu vou estar falando sobre isso numa próxima aula. Que aí você vai entrar num site e vai se cadastrar. E aí você vai ficar online, vai conversar com as famílias, vai combinar uma entrevista para vocês se conhecerem, sem intermédio de agência. Então não precisa pagar a agência. Isso é ótimo. De um lado já é bem interessante essa questão de ser au pair na Europa. Porém, cada país tem suas particularidades, galera. Quando se trata do programa de au pair, na Alemanha, por exemplo, é necessário ter um nível básico de alemão, como comentado. E você pode trabalhar ali até 30 horas por semana. Já na França, é possível você se inscrever sem conhecimento prévio de francês, pelo menos ali, o que eu indico é ter um básico, como eu falei, a indicação é vocês terem uma base. Também que você não falou nas outras partes que precisaria. É ideal, não é obrigatório, mas é uma recomendação. Então, assim, ter um conhecimento prévio de francês. Mas você pode ir sem conhecimento prévio de francês, sem problema nenhum. É possível você participar de um programa de au pair na França, galera, sem falar francês fluente. Não precisa você falar francês fluente. Mas é recomendável você ter uma base. Pelo menos ali um conhecimento básico ali da língua para facilitar ali a sua adaptação ali no país e tornar um pouquinho mais fácil para vocês, né? E algumas famílias podem aceitar au pairs que falam inglês. Então, se você já fala inglês ou fala um outro idioma, tem família que é super flexível para isso. Então, você pode estar falando espanhol ou inglês, e aí eles tem família que gostam que au pair fala outros idiomas. Especialmente se elas estão interessadas em que as crianças aprendam uma língua nova, uma segunda língua. Então, aprender o francês, se você quer ir para a França, pode ser útil para a sua experiência diária, como para você interagir com a família, anfitriã, as crianças durante as suas atividades cotidianas do país. Então, pode ser interessante. E outra coisa também, muitas vezes o programa de au pair na França inclui a oportunidade de fazer aulas de francês, o que pode ajudar você melhorar seu nível durante a estadia. Então, assim, que bom, então eu posso ter pelo menos uma base de francês e durante lá eu posso ter ali, fazer um curso, fazer aulas de francês, e aí vai melhorando o nível durante a estadia. E a fluência no idioma, galera, como eu falei, não é um pré-requisito, mas quanto mais você souber, mais confortável vai ser a sua experiência. Então, torna bem mais interessante, bem mais confortável. Nos países nórdicos, como Dinamarca e Suécia, as famílias elas costumam oferecer ali uma remuneração um pouco maior. Além de benefícios como mais tempo livre, férias pagas, então já tem um benefício maior ali entre a Dinamarca e a Suécia. Tem muita família entre a Dinamarca e a Suécia? Não, não tem muita família. Mas não é impossível você também ir morar lá e ser au pair lá. Não é impossível, é possível você conseguir ser au pair lá. Uma outra vantagem super interessante que, assim, não poderia encerrar essa aula sem falar é que é a possibilidade de você permanecer no país após o intercâmbio. Então, em países como a Alemanha e a França, que é onde tem maior número de família precisando de au pair,
tem mais facilidade em você encontrar uma oportunidade para você prolongar sua estadia, seja ali por meio de vagas de trabalho na sua área, ou até outras opções, para você poder fazer um mestrado depois da au pair. Então, assim, vale muito a pena vocês fazerem uma pesquisa e explorar as possibilidades de acordo com os seus objetivos, de você poder ficar, se você quiser, e continuar permanecendo ali no país após o au pair. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. O programa de au pair na Europa é uma oportunidade para trabalhar e vivenciar uma cultura diferente, de você viajar, fazer uma viagem incrível, conhecer vários países. E assim, com as dicas e informações que eu compartilhei aqui com vocês, vocês podem começar a planejar a jornada como au pair. E é isso. E para mais dúvidas sobre au pair, me siga no Instagram, @tamirespontinelli, e na próxima aula falaremos sobre como encontrar famílias e dicas de sites para o seu intercâmbio no programa de au pair na Europa. Te vejo na próxima aula!